Eu queria aqui nesta noite orarmos para o nome do Senhor, abençoar nossa vida. Às vezes nós passamos por momentos em que nós nos sentimos como se nós estivéssemos no barco diante de uma grande tempestade. E que às vezes o desânimo nos toma conta do nosso coração. Mas nós temos que crer que o Deus de nossa vida é um Deus fiel. E que Jesus, que está vivo, está no nosso barco. E vai ser o piloto direcionar este barco para que a tempestade passe e possamos ver a luz do Espírito Santo sobre nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós viemos aqui à Tua presença esta noite, invocar o Teu nome, Senhor, pela fé, para que o Deus possa nos ajudar a nossa vida, para diante das dificuldades, sermos bênçãos, Senhor, e sermos herança de Tuas promessas, para que o Cristo seja glorificado por todas as coisas que o Deus tem feito na vida de cada um de nós. E que nós sejamos, Senhor, o testemunho fiel de Tua obra em nossa vida. Que nós possamos ser, Senhor, aquele que Tu tem feito proezas, milagres, e que nós possamos tomar posse de todas as promessas do Senhor sobre minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui esta noite. Que o Senhor possa abençoar e levar esta palavra para aqueles que estão necessitando ouvir a Tua voz, a Tua resposta e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar esta noite o texto que é a base desse nosso estudo, dessa nossa pregação desta noite. É 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Nesse texto, nós podemos encontrar algumas pistas de como receber a provisão de Deus. A passagem nos mostra como o profeta Eliseu ajudou a viúva a saldar dívidas, multiplicando o azeite que ela possuía, de modo que ela encheu vários outros vasilhames emprestados pelos vizinhos, vendeu o azeite e quitou as dívidas, e logo seus filhos não precisaram mais ser levados como escravos pelos credores. Essa história é muito conhecida no meio evangélico e é um exemplo importantíssimo de como a provisão de Deus funciona na nossa vida. Leiamos todos com atenção o texto bíblico que diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens na casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta para si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia.
E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. A necessidade daquela família israelita começou com a morte de um homem temente a Deus, que deixou mulher e filhos endividados e à mercê dos credores. Essa família já estava muito triste com a perda que sofrera. Então vem à tona outro problema. O homem tinha contraído dívidas e seus credores foram cobrá-las. Os credores queriam recuperar seu dinheiro. Logo, então a viúva deve ter lhe dito: sinto muito, senhores, eu não tenho recursos para pagar a dívida. E o meu marido contraiu. Ao que eles responderam: muito bem, senhora. Como não dispõe de valor necessário para quitar a dívida, de acordo com a nossa tradição, podemos levar seus 2 filhos como pagamento. E eles serão nossos escravos para compensar a dívida que seu marido não saldou. A ameaça de ver separada dos filhos deixou aquela mulher desesperada e levou a procurar ajuda. O que seria dela, que tinha acabado de perder seu marido e que poderia perder também seus 2 filhos, tendo de viver desamparada? Ela, infelizmente, não possuía nem dinheiro nem propriedades que pudesse oferecer aos credores para pagar a dívida assumida pelo marido. Diante daquela situação, a viúva teve que tomar uma atitude urgentíssima, pedir ajuda a alguém qualificado que pudesse orientar, resolver seu problema imediatamente. E quem era esse alguém? Ela sabia que Eliseu era um profeta de Deus e que por intermédio dele o Senhor poderia ajudá-la. Assim, a viúva foi ao encontro de Eliseu. Informou de que o marido dela, que o profeta sabia que era um homem temente ao Senhor, estava morto. Revelou que ele deixara dívidas a serem quitadas e que ela não tinha dinheiro para pagá-las. E anunciou que os credores foram à sua casa cobrar as dívidas, mas ela não tinha dinheiro. Eles ameaçaram então levar seus filhos como escravos para trabalhar e compensar-lhe o prejuízo. A primeira lição que podemos aprender com essa história é que, ao nos vermos diante de uma necessidade grande e urgente, devemos procurar alguém consagrado a Deus para lhe pedir conselho e ajuda. Isto é o que nos instrui a palavra do Senhor em Romanos 12, versículos de 11 a 13, que diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades. Não há problema algum em pedir ajuda quando precisamos. Jamais devemos ter vergonha disso, nem nos preocupar com o julgamento das pessoas. Se pensarmos no que poderia acontecer se não fôssemos ajudados, como, por exemplo, nossos filhos se tornarem escravos por causa de uma dívida não quitada, em momento algum hesitaríamos. Mas não basta simplesmente pedir ajuda. Precisamos entender bem qual é o nosso problema e definir o tipo de auxílio que precisamos, para só depois devemos escolher a pessoa a quem nós vamos recorrer para pedir ajuda.
terá de ser alguém que confiamos plenamente e que seja capaz de nos ajudar a resolver nosso problema por definitivo. Por fim, precisamos pensar em como pediremos ajuda a esta pessoa. No que vamos dizer, o que vamos falar. No caso da viúva, ela foi ao lugar certo para encontrar a ajuda de que precisava. Aquela mulher procurou o servo de Deus e apresentou o seu problema, pedindo a ele socorro. Nosso comportamento deve ser o mesmo hoje. Quando nós enfrentamos dificuldades, devemos clamar a Deus pedindo sua ajuda. Ele designará um cristão que o ama e obedece a ele para nos socorrer, porque Deus é fiel. Deus está sempre à nossa espera para atender e satisfazer todas as nossas verdadeiras necessidades. Por isso, nós, servos de Deus, podemos ser usados da mesma maneira que o Senhor usou Eliseu, com o objetivo de auxiliar alguém que esteja passando necessidades. Nesse momento, devemos orar para que Deus nos mostre como podemos ajudar esta pessoa. Provavelmente, no início, Eliseu sabia como poderia ajudar aquela viúva. Porém, Deus iluminando, ele perguntou o que havia na casa dela que pudesse ser vendido e render à família algum lucro. O que estava era uma botija de azeite. Muitas vezes, nós nos sentimos como aquela viúva quando percebemos que o que nos resta parece algo absolutamente insignificante, de modo que nem cogitamos que aquilo possa ser usado por Deus a nosso favor. Contudo, aprendemos com essa história que Deus tem poder para transformar em muito aquilo que nos parece pouco. No caso da viúva, ela tinha uma casa, uma pequena botija de azeite. É bom dizer que entre os óleos que tinham muito valor na época de Eliseu, o azeite era um dos mais valiosos. Usar óleos era um luxo e, ao mesmo tempo, uma necessidade, especialmente no Egito. As Escrituras nos mostram como o azeite era usado no dia a dia. Além de ser muito usado nos sacrifícios oferecidos pelo povo, e explicam que ele era fabricado macerando-se as azeitonas em oficinas especializadas e às vezes esmagando-as com os pés para que pudesse extrair o azeite. O azeite era um óleo muito caro porque era fabricado de forma muito demorada e a procura por ele era altíssima. Além disso, um oliveira é capaz de render apenas 10 litros de óleo por ano. Havia muitas utilidades para o azeite e para os óleos vegetais em geral. Eles eram usados na iluminação pública, como medicamento, na culinária e até mesmo como cosmético e sabonete. No tabernáculo, o azeite de oliva puro era utilizado no menorá, um candelabro sagrado com 7 braços que faz parte dos serviços religiosos judaicos. Também era comum usar azeite para ajudar na cicatrização de cortes e ferimentos provocados por animais. Os sacerdotes, profetas e reis de Judá e de Israel eram ungidos com o melhor dos azeites. Eliseu havia compreendido que Deus podia fazer usando um simples vaso de azeite, a princípio significante, e então disse à mulher e seus filhos para pedir emprestado aos vizinhos a maior quantidade de frascos vazios que pudesse. A viúva voltou para casa e fez exatamente o que Eliseu havia lhe ordenado. Ela e seus filhos foram de porta em porta, perguntando aos vizinhos se eles poderiam emprestar qualquer frasco vazio que tivesse.
depois de reunir os recipientes que conseguiram encontrar, a viúva e seus filhos entraram em casa, fecharam a porta. Ela pegou o pequeno recipiente com óleo e começou a derramá-lo com cuidado em um frasco vazio que havia pedido emprestado. Surpreendentemente, o conteúdo do jarro encheu o frasco até a boca e ainda havia azeite no jarro da viúva. Então ela começou a encher uma panela vazia, e o mesmo aconteceu. Mais uma vez ela foi capaz de encher aquele recipiente e ainda ter azeite na pequena botija. Imagine como seus filhos se sentiam ao assistir aquele milagre. Sua mãe ia enchendo todos os recipientes e o nível de azeite do pequeno jarro não acabava. Ela encheu de azeite até o último recipiente que conseguira arranjar com os vizinhos. Finalmente, a viúva e seus filhos olharam para todos os vasos cheios de azeite que viera da sua pequena botija. Aquilo foi realmente um milagre. Deus trouxe àquela família sua provisão de maneira extraordinária. A viúva correu até Eliseu para lhe contar o que tinha acontecido. Então ele disse para vender o azeite, pagar a sua dívida que deixara por seu marido. Com o dinheiro que sobrasse, ela e seus filhos poderiam viver por muito tempo. Aquele dia foi muito importante para aquela família. A viúva e seus filhos foram confrontados com uma situação muito difícil. Um problema que aparentemente não teria solução sem a instrução de Deus. A partir de um único vaso de azeite que a viúva possuía, um único vaso, Deus foi capaz de multiplicar a quantidade de óleo de modo a atender a necessidade urgente daquela família. Deus fez além do que a mulher e seus filhos jamais poderiam imaginar. O Senhor foi glorificado ao sanar a dificuldade daquela mulher, porque tiveram o privilégio de contemplar o milagre. Sabe o que aprendemos com isso? Que ao sermos ajudados por Deus em nossas dificuldades, é importante compartilharmos isso com as outras pessoas para que Ele possa testificar no coração delas que ama e cuida de seu povo. Ao buscar a ajuda do homem de Deus e se deixar ser ensinada por ele, acatando as instruções de Eliseu, constatamos que aquela viúva era uma mulher de fé e que isso permitiu que ela desfrutasse do milagre de Deus e tivesse o rumo de sua história mudado. Todos poderiam pensar que era o fim da sua família, mas ela não aceitou isso. Ela não se deixou abater por isso e partiu em busca da solução para seu problema, usando a sua fé, tendo a atitude certa na hora certa. É importante sairmos da inércia e partirmos para a ação, a fim de obtermos aquilo que almejamos. Deus faz parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Não adianta ficar parado, ficar orando, Deus, por misericórdia, muda a minha vida, e não fazer nada a respeito. Aquela mulher não ficou sentada, chorando, até que seus credores fossem à sua casa e levassem os filhos delas cativos. Ela partiu em busca de Eliseu para pedir orientação. E quando recebeu, agiu em conformidade com ela. A viúva enviou seus filhos à casa dos vizinhos para lhe pedir vasilhas. Deitou o azeite em cada uma delas e contemplou o milagre da multiplicação do azeite. Depois, aquela mulher vendeu o produto, pagou as suas dívidas que herdara do marido. O problema é que muitos pensam que a provisão de Deus cairá do céu em suas mãos, que conseguirão tudo aquilo que precisam
sem menor esforço. Porém, não é assim que funciona. É preciso tomar atitude para ir ao encontro do milagre. Precisamos agir, tomar atitude de ir até determinado lugar para que o milagre se manifeste em nossa vida. Há pessoas que ficam sozinhas, choramingando dentro de um quarto. Do que adianta reclamar da vida e não tomar atitude alguma para ver uma situação mudada? Acomodar-se nunca nos trará a provisão de que necessitamos. Agir, algo imperativo. Precisamos acordar. Levanta da poltrona, sai da frente da TV, corre atrás do que precisamos. E você tem agido em conformidade com a palavra de Deus e aquilo que Ele tem revelado a você? Está disposto a seguir a orientação do Senhor e dos seus profetas? Não basta apenas agir. Essa atitude tem que ser coerente com os princípios que norteiam a sua fé, para que os resultados obtidos também sejam aqueles benéficos previstos na Bíblia. A atitude pode ser entendida como um ato ou comportamento ditado pela nossa disposição interior que nos leva a agir. Logo, nossas atitudes são influenciadas por nossos conceitos, sentimentos, nossa vontade e por estímulos que recebemos em nosso dia a dia. Em outras palavras, se você crê em Deus, irá ajudá-lo a fazer aquilo que promete na sua palavra. Agirá de acordo. Quem crer no Senhor, obedecer-lhe. Quem diz que crê e vive segundo os padrões do mundo, demonstra que de fato não crê em Deus. Creia em Deus. Tenha convicção de que Ele o ama, que tem todo o interesse em ajudá-lo. Leia a Bíblia, conheça o Senhor, o seu modo de agir. Atente para os princípios bíblicos. Observe o seu dia a dia. Ore, medite na palavra. Ele fará lá com você. Ele lhe dará instruções sobre como agir para resolver a situação que você se encontra. Vá à igreja. Ouça a mensagem pregada. Dê ouvidos àquilo que os servos do Senhor anunciam. Contudo, não basta sair e agir no impulso no momento. Precisamos pensar a quem vamos recorrer, ter uma atitude eficaz para solucionar a situação. Caso contrário, podemos até agravá-la. Aquela viúva cuja história é narrada em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 a 7, estava totalmente decidida a resolver o problema. Ela tomou uma atitude sábia, foi até Eliseu e rogou que a ajudasse. Ela não foi a qualquer um ao escolher o profeta mor de Israel para aconselhar. Optou justo pela pessoa mais próxima de Deus em sua comunidade. Ela escolheu alguém efetivamente capaz de ajudá-la, o mais qualificado para auxiliar naquela situação. O nome do profeta a quem a viúva pediu ajuda significa em hebraico: meu Deus é a salvação. Ele foi um homem sábio, usado pelo Senhor para operar milagres, instruir a nação israelita e ajudar aqueles que enfrentavam crises. A viúva foi ao local onde se encontrava Eliseu, o líder dos profetas, a autoridade máxima. Procurou quem tinha a capacidade de lhe dar a orientação correta. Foi uma melhor atitude pensada. A viúva foi ao local onde se encontrava Eliseu. E aquela mulher certamente sabia que quando nos apoiamos em pessoas menos qualificadas ou menos maduras espiritualmente, acabamos como cegos guiados por outros cegos, podendo ambos cair no abismo. Se queremos ter experiência com Deus e ver sua provisão, devemos sempre procurar um servo do Senhor experiente e dar ouvidos às suas orientações.
Eliseu não fugiu à sua responsabilidade diante de uma situação tão difícil. Ele não tinha uma solução imediata, mas contava com a direção de Deus. Então disse a mulher: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em tua casa. A percepção profética de Eliseu é algo com que temos muito mesmo a aprender. Porque ele perguntou à viúva o que havia na casa dela. Porque a provisão de Deus começa com aquilo que temos e não com o que nós não temos. O que parece insignificante para nós pode ser fundamental para Deus operar um milagre de provisão. O Senhor é especialista em operar coisas grandes a partir de coisas pequenas e situações inusitadas. Paulo também tinha essa percepção espiritual. Por isso disse em 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Para que o ser humano, o que é considerado de pouco valor, pode ser descartado. Já aquilo que tem determinadas qualidades, muitos estimadas, é valorizado. Contudo, o Senhor pode usar justamente coisas e pessoas para operar milagres inusitados. Deus usou leprosos para colocar o exército sírio para correr. Jesus cuspiu na terra para fazer lodo e restaurar a visão de um cego. Tomou 5 pães e 2 peixes, multiplicou-os e alimentou uma multidão. O Senhor também pode usar aquilo que você não imagina e até despreza para trazer provisão à sua vida e de sua família, de sua empresa em que você trabalha. Ele tem o poder para mudar qualquer sentença contra aquele que o teme e o serve. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Para quem espera ter a provisão de Deus assegurada em sua vida, é importante considerar isso. Assim, na história narrada em 2 Reis, do capítulo 4, 7, vemos que quando a viúva foi a Eliseu chamando pela provisão de Deus, ela começou a plantar com as seguintes palavras: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. Temer a Deus aqui pode ser entendido como servi-lo, observar sua lei. Essa ideia é reforçada pela expressão teu servo, repetida 2 vezes na frase, a qual sugere que o marido daquela mulher era um profeta ou auxiliar de profeta. Em outras palavras, que ele tinha um relacionamento com Deus, conhecia-o de bom grado e servia-o. Aquele homem que servia a Deus e a Eliseu conhecia o caráter divino. Sabia que o Senhor é amoroso, é generoso, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. E que ele, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Meus amados, Deus nos oferece gratuitamente sua salvação com a promessa de remissão, libertação, santificação e vida eterna. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos gera espiritualmente como filhos de Deus. Tornamo-nos novas criaturas à imagem e semelhança de Cristo. Nossa vida ganha uma nova dimensão, um novo significado e propósito. Passamos a entender o plano do Criador para a humanidade e colocarmos como cooperadores dele para a salvação de outros.
Nós precisamos entender, então, que esse servir a Deus e ao próximo implica responsabilidade e bênçãos. É um equívoco. Só que recorremos a Deus nos momentos de necessidade, sem nunca servirmos a Ele. Pior ainda é não prestarmos obediência ao Senhor, não aceitarmos a sua lei, a sua vontade. Não tem o menor cabimento não sermos fiéis a Ele e depois queremos desfrutar de todas as benesses que momentos Ele é capaz de nos proporcionar. Nós, como cristãos, pequenos cristãos, representantes de Deus e agentes do seu reino na nossa terra, não podemos pensar apenas em receber coisas dele. Também precisamos colocarmos como canais de bênção para outras pessoas, pois isso nos faz ser bênção e fomos chamados. Servir a Deus e ao próximo é, portanto, um pré-requisito para recebermos algo do seu reino. Se nunca estarmos dispostos a servir, se só pensamos em tirar proveito das pessoas e jamais cogitarmos dar algo, como é possível que uma hora de necessidade esperarmos que alguém nos ajude de bom grado? Se quisermos que alguém nos ajude, precisamos servi-lo também, atentando para o que Jesus ensinou em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mas não é servir de qualquer jeito. O serviço de Deus e ao próximo deve estar apoiado sobre as pilares da fidelidade, da verdade e do amor. Deus é fiel a nós, de modo que devemos ser sempre fiéis a Ele também. Sua constância garante que podemos acreditar plenamente em suas promessas que são verdadeiras. Tudo o que nos promete, Ele cumpre em nome de Jesus. O Senhor é verdadeiro. Sobre quem é bastante claro a respeito do que as pessoas precisam fazer para viver bem. Por isso, requer que sejamos sinceros quanto a quem somos e por que o servimos. Ele deseja que o amemos, porque quem ama é fiel e verdadeiro. Não faz as coisas apenas por interesse próprio. Pensa no bem e na felicidade do outro. Deus é amor. Ele nos amou de tal maneira que não pensou duas vezes antes de entregar o seu próprio filho em sacrifício para nos salvar. Nós também precisamos viver esse amor, tendo como motivação maior o nosso serviço, o bem do nosso próximo, para a glória de Deus. Até porque, como disse Paulo, 1 Coríntios 13, sem amor não adianta entregar todos os nossos bens. Ter e usar todos os dons espirituais ou morrer por outro. O amor é o maior mandamento que deve também ser a maior motivação do cristão. Aquela viúva, cuja história teremos em 1 Reis 4, observou esses três princípios: fidelidade, verdade e amor. Quando foi até Eliseu, ela foi sincera, contando-lhe toda a verdade. Revelou que seu marido deixara uma dívida e que o credor foi até a sua casa a cobrá-la e levar seus 2 filhos como servos. Ele lembrou que o marido havia sido um servo fiel a Deus, mas não se baseou em méritos próprios para requerer o favor divino, e sim no amor e na fidelidade do Senhor. Infelizmente, é muito comum pessoas em situação muito difícil e sob enorme pressão procurar a igreja, dizendo que algo está acontecendo, porque elas procuram Deus para lhes revelar que era importante elas passarem por esse vale sombrio, antes de galgarem as montanhas da glória e da bênção de Deus. Isso as faz parecer muito espirituais,
No entanto, isso não pode ser cortina de fumaça para esconder seus problemas, que foram causados por elas mesmas. Os comprarem coisas pelas quais não podiam pagar, gastarem mais do que deviam ou tomarem decisões imprudentes em relação à vida afetiva e familiar. A primeira coisa que devemos fazer seria receber e reconhecer o erro. Confessar a Deus e pedir-lhe perdão e orientação para resolver o problema. Agindo assim, com base na verdade e fiadas no amor e na fidelidade divina, elas receberiam orientação do Senhor para agir de modo a obter a solução para o mal que as aflige. A viúva também se viu numa situação desesperadora e queria salvar a pele de seus filhos. Mas ela não fingiu ser uma super crente. Ela expôs o real problema e foi direto ao ponto. O marido morreu, deixando-lhe dívidas, de modo que seus filhos seriam levados pelos credores para trabalhar para eles e saldar as dívidas do pai. Deus olhou para aquela mulher com misericórdia e revelou por intermédio do profeta Eliseu o que a mulher deveria fazer para obter o dinheiro que quitaria o montante devido. Por isso, irmãos, desta culto, nessa pregação, que nós possamos ter a verdadeira consciência de termos uma verdadeira aliança com Deus. Que nós possamos ser fiel a Ele, servir a Ele com verdade, amor e dedicação. Devemos nos submeter sempre à orientação do Senhor. Quando errar, pedimos perdão para mudarmos de atitude. Que nós possamos dizer sempre a verdade em todas as ocasiões. Haja com sinceridade, ter compaixão das pessoas e ajudar sempre que for possível. Que sejamos solidários e dê um bom testemunho, primando por cumprir o propósito e a missão que Deus nos designou. Porque Deus tem provisão para todos nós. Mas será que você, que eu, que nós estamos dispostos a receber? Vamos refletir sobre esta palavra. E que Deus nos abençoe. No nome de Jesus. Amém e amém.